Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando as orientações do Espírito de Irmão José, sob a psicografia de Carlos Bacelli, e a gente vai trabalhar aqui o capítulo Paz em Casa, do livro Pai, Perdoa-lhes. É o capítulo 15, Paz em Casa. E aqui, quando fala paz em casa, ele não vai fazer nenhuma analogia à casa íntima, casa mental, não é isso não, gente. O irmão José vai colocar de forma simples, e aqui nós estamos falando da casa, ambiente físico. Ele vai falar do ambiente físico. Não é para a gente ficar extrapolando, vou tirar o espírito da letra, que ele não está falando nada de tirar o espírito da letra, não. Tá claro? Ele está falando da paz em casa. E aí você já começa a imaginar a sua casa. A sua casa com os teus ou a sua casa sem os teus? A sua casa consigo ou a sua casa consigo e com os outros que ali convivem? Porque tem gente que convive conosco, mas tem gente que está me ouvindo aqui que convive sozinho, mora sozinho, filhos já casaram ou nunca tiveram filhos, ou já está viúvo ou já está viúva, mora sozinho. Ele está falando da paz em casa, do ambiente físico, tá claro? Olha o que ele diz para nós. Não te esqueças de que a paz no reduto doméstico, em grande parte, depende do que fazes para preservá-la. A paz no reduto doméstico depende do que a gente faz para preservá-la. Como que eu vou preservar essa paz no ambiente? Depende dos meus afazeres. Depende dos meus afazeres. Se a gente já levanta na agitação, no tormento, no mau humor, na agressão, perdendo hora, ansioso, reclamando de cansaço. Gente, olha, a chance de nós termos a paz no reduto doméstico, ela é remotíssima. Aliás, ela é de zero a remota. A chance ela é de zero a remota. Por quê? Porque a gente já se permitiu a agitação no abrir dos olhos. Tanto que ele coloca que depende em grande parte, ao tempo todo não, em grande parte depende daquilo que você faz para preservar essa paz. Veja bem, antes da gente continuar, o segundo parágrafo ele vai colocar: não relegues aos outros as tarefas que são tuas. Então, antes da gente começar no segundo parágrafo, eu estou lembrando aqui, porque eu citei o exemplo de como a gente vai se levantar, citando o lado negativo desse levantar-se. Aliás, lá no livro Sinal Verde, tem um capítulo que se chama Ao Levantar-se. Ao Levantar-se. Eu não sei se é o capítulo 1 ou 2, mas vocês estão acompanhando aqui, é no iniciozinho da obra do Sinal Verde, Ao Levantar-se. Então, o André Luiz, ele traz colocações tão simples. Por que não já começar ao levantar-se? Depois vocês tenham a curiosidade. Já que a gente está citando referência, vocês sempre veem que a gente vai citando referência nos vídeos, é para vocês se atentarem junto comigo no movimento de leitura, de pesquisa, de então, você falou aquilo, mas a referência não era aquela, é outra. Gente, isso é ótimo, tá claro? Consultem, não concordem com tudo que a gente está colocando. Não, o Emerson falou, não tem nada de eu falei, eu estou pegando as obras aqui, tem coisas que eu lembro, tem coisas que eu anoto, mas é importante para a gente pesquisar, a gente está crescendo junto, vamos lá. Então, depois pegue a página, que você vai demorar menos de 1 minuto para ler, mas vai demorar toda uma vida para fazer o que André Luiz está propondo ali. Menos de 1 minuto na leitura e toda uma vida na construção deste capítulo ao levantar-se. Então, vamos ver lá. O que ele coloca? Porque, olha só, no segundo parágrafo, o irmão José já coloca assim: não relegues aos outros as tarefas que são tuas. Olha que interessante isso aqui. Não relegues aos outros. A gente costuma levantar e cobrar, já começar o dia
cobrando das pessoas. Relega aos outros as tarefas que são individuais. Gente, cada um sabe o que é seu e o que é do outro. E outra coisa, não é por ser do outro que eu não posso me envolver. Não é. Por quê? Porque se moramos numa casa, tudo que envolve aquela casa me envolve, te envolve. Tudo que envolve aquela casa. Então, o colocar um lixo na rua não é obrigação de um, é obrigação de todos. Todos nós produzimos lixo dentro de casa. Se eu encontro as vasilhas na pia e eu tenho uns minutinhos, eu não preciso de deixar alguém para vir fazer. Eu não preciso. Eu estou lá, gente, eu já vou fazer. Se eu tenho mais 15 minutos, o que me custa? Tem 15 minutos, todo mundo já sabe. O que me custa passar uma vassoura na casa ali? Qual o problema de limpar? Qual é o problema? Tanto que André Luiz, também no livro Sinal Verde, ele coloca: colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível. Quando ele fala tanto quanto possível, ele fala para cada um fazer o seu movimento de autoavaliação. Nós temos que parar com isso de achar que é obrigação deste, obrigação daquele. Muitas vezes, a gente acaba internamente delegando. Internamente. Mas, na relação do dia a dia, isto é extremamente negativo. Por quê? Se a casa é nossa, é muito comum a gente encontrar nas relações, eu às vezes, em palestra, algum comentário, né? Quando a gente vai falar, principalmente relacionamento conjugal, tem esposas que falam assim: o meu marido ele me ajuda muito lá em casa, no domingo, depois do almoço, ele arruma a cozinha, uma vez por semana ele lava o banheiro. Gente, mulheres, para de pensar que o marido está ajudando, te ajudando. Que te ajudando? Ele mora nessa casa. Ele faz cocô nesse banheiro. Ele come a comida que vocês estão fazendo nesta cozinha. Então, ele não está te ajudando, ele está cuidando da casa que também é dele. Quando você faz o almoço e uma coisa é vocês acordarem isso. Olha, eu faço, mas eu não gosto de arrumar a cozinha, não. Não, eu arrumo porque eu não sei fazer. Pronto, gente, isso está acordado. Não, enquanto você faz, eu lavo o banheiro. Isso está acordado. Não, enquanto você faz, eu cuido do jardim, eu arrumo o terreiro, eu boto o lixo lá fora. Então, por quê? Já que eu não sei fazer. Agora eu sei fazer, não, deixa que eu faço. E depois você vai... Isso é acordado. Para de pensar. E eu estou colocando isso para as mulheres, porque é o que acontece na maioria das vezes. E falam também os pais, agora não são as mulheres, mas os pais falam isso em relação aos filhos. Meus filhos me ajudam muito. Que ajudar? Eles têm um compromisso. Eles moram lá. E a casa, aí os pais ainda têm um outro detalhe de falar para o filho: cuida desse quarto, porque esse quarto é seu. Mentira! Não é dele. O quarto é meu, a casa é minha. Agora, a casa é minha e da minha esposa. A casa é minha e do meu marido. Se a casa é do casal. Emerson, a gente fala isso para ver se os filhos se atentam mais para o cuidado. Sabe por que eu falo para a gente não falar isso? Não falar? A casa é sua. A casa é sua. Você, e eu estou dando exemplo, vocês pais, por quê? Vocês assumem a responsabilidade da educação, vocês assumem a responsabilidade da exemplificação, vocês assumem a responsabilidade financeira do cuidado da casa, da manutenção da casa, da sustentação alimentar da prole, vocês, pais. A casa é de vocês. Então quer dizer que está errado a gente falar para o filho que a casa é deles. Está errado. Sabe por quê? Você fala hoje que a casa é deles porque eles têm que cuidar. Não. Eles têm que cuidar não é porque a casa é deles. Eles têm que cuidar porque eles moram com a gente e todos nós trabalhamos. Eu trabalho, minha esposa trabalha. Eu trabalho, meu marido trabalha. Se a gente trabalha, os filhos têm que trabalhar também. Essa é a construção da paz em casa. É isso. Sabe por que a gente não pode falar para eles que a casa é deles? Porque quando eles entrarem na adolescência e eles quiserem pregar gravuras no quarto, a sua filha pregar gravura de homem pelado lá na parede, você não vai deixar.
Se o seu filho quiser colocar gravuras lá, pôsteres de mulheres nuas, lá, você não vai deixar. E se ele falar, mas o quarto é meu, então você ensinou. Então já ensina, olha, a casa é minha, aqui dentro pode fazer aquilo que eu e sua mãe, eu e seu pai fazemos. Se eles quiserem, por exemplo, traz uma turma de amigos para dentro do quarto e vão fumar maconha lá dentro, você não vai deixar. Você não usa maconha, o seu parceiro, sua parceira não usa maconha, acabou. Dentro de casa eu não vou aceitar. E se você usar, a condição da saúde é sua. Estou zelando para que você não utilize. Dou exemplo, converso, tenho palestras, assisto palestras, te apresento páginas, a gente lê livros, a gente faz culto no lar. O Raul Teixeira, com o Espírito de Camilo, fala sobre as drogas, alcoolismo e tabagismo, e agora estou fazendo referência à pergunta de número 64 do livro Desafios da Educação. Se não for 64, está ali na 65, tenho quase certeza que é a 64. A gente faz isso no culto no lar, então não vou aceitar. Então, meus filhos, a casa não é de vocês. E vocês vão fazer, porque nós fazemos e vocês fazem também. E vão cuidar do quarto, e vão limpar, e assim, vida que segue, gente. Esses exemplos, eles vão levar para a vida deles lá fora. Eles vão levar, quando eles estiverem morando sozinhos, quando eles for fazer um curso em outra cidade, em outro estado, em outro país. Eles vão ter que fazer. Aprendam com você. Então, quando André Luiz coloca para a gente, colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível, cada um fazendo a sua parte, todos cuidando do mesmo ambiente, entretanto, a casa é dos pais. Ah, só tem um porque o outro separou, porque está viúvo. É dele. É dele. E a gente vai cuidar porque a gente mora ali. Quando a gente sair de lá, eu falo isso com os filhos, quando vocês saírem, vocês podem fazer na casa que vocês tiverem o que vocês quiserem. Aí a casa é de vocês. Já falei com minhas filhas, elas podem fazer o que quiser. Quando eu for visitá-las, a casa pode estar um ninho, mas a escolha é delas. Enquanto estão conosco, preserve aquele ambiente. O ambiente delas, elas vão, aquilo que for um ninho, elas vão achar que está preservado. E está tudo bem, eu não estou lá para julgar, observar, criticar, apontar. Não estou. O que aprendemos em casa está feito, ok? Irmão José continua. Dispõe-te a auxiliar sem reclamar a quem não consegue cumprir com o dever. Sem reclamar. Se o outro não consegue, olha, em vez da gente ficar reclamando, o outro não sabe fazer, vai junto, faz junto, ensina, aprende outras coisas. A gente pode fazer isso juntos. Se nós podemos fazer isso juntos, veja, nós também temos para aprender, senão fica parecendo que a gente sabe tudo e não sabemos. Nós sabemos naquele momento, aquele miolo de assunto que a gente está envolvido. Dentro daquele miolo, nós podemos ter um domínio. Eu não vou dizer nem um profundo conhecimento. Quando a gente escutou falar, só sei que nada sei, não sei se foi Sócrates que colocou, mas só sei que nada sei, veja bem, ele só sabe que, olha, se um homem daquela estatura, estou falando de estatura moral, de estatura espiritual. Até porque nós temos dois grandes homens que dividem a história. Um no campo da filosofia, que é Sócrates. São os dois únicos que dividem a história. Tanto que nós, quando estudamos filosofia, sociologia, a gente vai lá antes de Sócrates e depois de Sócrates. Os pré-socráticos e os pós-socráticos. Então, no campo da filosofia, o outro no campo da moral, no campo da espiritualidade, que é Jesus. Antes de Jesus e depois de Jesus. São os dois que dividem a história, os dois que nunca deixaram nada anotado e que nós temos de referência para citarmos o tempo todo. Não estou colocando todos no mesmo nível. Atenção, Jesus está aqui, Sócrates aqui, e nós... Nem sei onde que eu coloco a minha mão aí, porque está claro isso? Então, quando o irmão José coloca para a gente
dispõe-te a auxiliar sem reclamar. Por quê? Porque no conhece-te a ti mesmo, eu vou fazer junto, eu aprendo também. Não existe nada, só sei que nada sei, que só eu saiba que o outro não tenha condições de aprender também. Não existe nada que eu sei que o outro junto comigo não irá me ensinar. Não existe nada que eu sabendo, nós dois juntos não saberemos ainda mais. Não existe nada que eu sabendo, nós dois juntos ainda mais teremos que aprender. O só sei que nada sei não significa que eu sou dono de verdades. Está claro isso? E aí ele continua dizendo para nós: busca não comentar com os teus familiares assuntos que não sejam edificantes. Buscam não comentar com os teus familiares assuntos que não sejam edificantes. Olha que coisa rica isso. A gente não comentar assunto que não seja edificante. Então, atentemo-nos para estarmos na reunião em família, para estarmos nos nossos grupos, assunto que não é edificante, gente. Vocês vão lembrar em outros vídeos que nós falamos atrás, mais de 90% da nossa verbalização, dos nossos movimentos de diálogo são infrutíferos. Mais de 90% do que a gente está conversando. Então, quando ele coloca para a gente aqui, busca não comentar com os teus familiares assuntos que não sejam edificantes, a mesma colocação o André Luiz vai fazer para a gente no livro Sinal Verde, quando ele diz assim: procure se abster de assuntos inconvenientes. Procure se abster. Avalia isso na sua casa, no seu contexto. Avaliemos nós, eu na minha casa, no meu contexto. A gente se abster de assuntos que são inconvenientes. Não é interessante que a gente se envolva, não é interessante que a gente intermedia situações que a gente não tem o que acrescentar. Se não tem o que acrescentar, silencia. Não existe melhor remédio do que este. Ok? Continuando. Estampa invariável sorriso de cordialidade em tua face. Gente, o sorriso é um dos primeiros gestos de receptividade em qualquer relação. O sorriso é um dos primeiros. Por que um dos primeiros? Porque o braço estendido é outro, porque uma mão aberta é outro, porque a direção, o caminhar na direção de uma pessoa é outra. Então, eu estou colocando um dos primeiros, estampa invariável sorriso de cordialidade em tua face. Olha a continuação, jamais eleves o tom de voz. Jamais eleves o tom de voz. Quando o irmão José coloca para nós, jamais eleves o tom de voz, vocês que estão nos acompanhando vão lembrar de uma colocação que a gente fez, que foi de Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, sacerdote anglicano, que viveu na África do Sul, que em 84 ele foi Prêmio Nobel da Paz. Ele viveu na África do Sul, em Joanesburgo. Eu estou repetindo dados que a gente já trouxe. Ele viveu em Joanesburgo, ele cresceu, atenção, com Nelson Mandela, viveram na mesma rua em Joanesburgo. Ele foi Prêmio Nobel da Paz em 84, Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz em 93. Imagina, 2 prêmios Nobel da Paz na mesma rua. O pai de Desmond Tutu, Zílio Tutu, ele colocou para o filho dele, quando estava lá na adolescência, sabe aquela hora que os arroubos de humor vão se alterando, tudo que você vai conversar, e isso muitas vezes pode ser só os arroubos da juventude, como pode ser aprendizado dos pais, que sempre gritaram, que sempre aumentaram o tom de voz, sempre. Os filhos vieram aprendendo. Quando os pais são comedidos, quando os pais são fraternos, quando os pais sabem dialogar sem gritar, os filhos vão fazendo isso nessa oscilação de humor, nessa explosão hormonal que acontece nesse período. Mas olha o que Desmond Tutu escuta do pai dele, Zílio Tutu.
Meu filho, não grite, não grite. Melhore as tuas argumentações. Não grite, melhore as tuas argumentações. O que ele está propondo para a gente? Olha, avalia o que o outro está te falando, para e pensa. E aí, monta na continuação do diálogo e não movimentos agressivos, monta o que você tem para apresentar para o outro. Veja, eu estou citando Desmond Tutu. Agora, vamos trazendo mais perto da gente ainda. No livro Sinal Verde, André Luiz coloca assim: nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. Lembram que é o nosso capítulo? Paz em casa. Nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. Irmão José continua dizendo: não deixes roupas e objetos espalhados pelo chão. Ah não, gente, é tão banal. A gente precisava de escutar isso aqui, não é possível. A gente precisava de escutar uma frase dessa. Quando é que nós vamos aprender na idade que a gente está? Sacramento. Quando é que nós vamos aprender que não precisava de um espírito do nível do irmão José pedir a gente para não deixar as coisas espalhadas? Não precisava não, gente. A gente cobra de filho sendo que a gente faz. A gente cobra da visita, que às vezes deixa alguma coisa fora do lugar, só que quando eles vêm nos visitar, encontra tudo na nossa casa fora do lugar também, sim. Porque quando a gente encontra um ambiente organizado, a gente tende a manter a organização do ambiente. Se está tudo desorganizado, olha, a gente está refletindo o mal-estar do ambiente que a gente está consolidando no nosso dia a dia. O espírito precisava de sair do ponto que ele está para pedir uma coisa tão simples, não deixar as coisas fora do lugar. Tudo tem lugar. Quando você fala que perdeu alguma coisa, provavelmente você estava com a mente ligada em outras coisas e não soube aonde você colocou aquela chave. Aí você tem que sair procurando, por quê? Porque você não criou o hábito de colocá-la no mesmo lugar. Se ela está num chaveiro, se está numa bolsa, se ela está ali, não perde. E ele pede: não deixes roupas e objetos espalhados pelo chão. E por fim ele encerra: existem pessoas que mais bem cuidam do quintal do que das flores humanas que o Senhor lhes concedeu cultivar no jardim do coração. Existem pessoas que estão mais preocupadas em cuidar do loteamento, do jardim, do quintal, da limpeza, do que cuidar da educação, da formação, do bem-estar daquele que está ali. Vou dizer para vocês uma frase do Lúcio Abreu, que esteve conosco aqui na Terra. E aqui, para quem é de Belo Horizonte, já ouviu falar na família Abreu, no seu Lúcio, o seu Honório Abreu, o seu Osvaldo, que trabalharam na direção da União Espírita Mineira, conselheiros do Hospital André Luiz, montaram o Grupo Emmanuel, o Maria de Nazaré, enfim, trabalhadores da Seara do Cristo, trabalharam muito no movimento de divulgação da doutrina espírita, principalmente da evangelização da criança. O Lúcio, muito envolvido com a evangelização da criança, mas num curso de evangelização que eu fiz quando eu estava lá envolvido com a evangelização, aí antes dos meus 20 anos, ele falou assim: a instrução informa, a educação transforma, mas só a evangelização forma o caráter da criatura. Eu vou repetir pela profundidade com que ele coloca para nós. A instrução informa, a educação transforma, mas só a evangelização forma o caráter da criatura. Se nós dermos conta de levar isso como mola propulsora na nossa caminhada, nós vamos entender que esta frase, ela é um norte na autoeducação e na educação daqueles que convivem conosco, estruturando e fechando este texto do irmão José, paz em casa. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.